Vamos ao assunto, então. O presidente americano Donald Trump, ele está dizendo que Vladimir Putin terá de fazer concessões se quiser acabar com a guerra na Ucrânia. Não houve detalhes, tem essa frase do Trump. Mas a importância enorme, estratégica dos territórios que estão em parte sob o controle do Putin, dificilmente, supõe-se, vamos saber, recuaria dessas fronteiras que ele já mantém. Confira na reportagem. O controle dos territórios ocupados será uma parte importante de qualquer acordo entre a Ucrânia e a Rússia. I think it's important to remind that it's not just territory, that it's people. A Rússia reivindica todas as áreas que ocupa agora. Isso representa cerca de 20% da Ucrânia, além de reivindicar territórios a mais no leste do país. Mas a Ucrânia sempre afirmou que um acordo deve incluir um retorno às suas fronteiras anteriores a 2014. Mas de quais territórios estamos falando? No sul, a península da Crimeia está sob controle russo desde que foi anexada ilegalmente em 2014. Especialistas dizem que é improvável que isso mude em um acordo. A Crimeia possui importância militar estratégica, com a sua localização no Mar Negro, o que significa que a Rússia pode chegar facilmente ao Mediterrâneo e ao Oriente Médio, além de ter sido uma plataforma de lançamento para a invasão da Ucrânia. Russia is pushing United States especially to recognize Crimea as Russian because it's a question of Putin's personal pride and legacy. Para compreender essas regiões, temos de voltar a 2014. Depois da anexação da Crimeia pela Rússia, uma guerra começou em Luhansk e Donetsk, na região conhecida como Donbass. Os separatistas, apoiados pela Rússia, capturaram partes dessas regiões, declarando independência da Ucrânia. There's a lot of economic assets, connections, highway and railway, that it makes more sense to kind of take a whole chunk of it. Avançando para fevereiro de 2022, o presidente Putin ordenou a entrada de tropas em Donbass apenas alguns dias antes da invasão em grande escala da Ucrânia. Em setembro do mesmo ano, Moscou anexou todas as 4 regiões, reconhecendo como território russo. The humanitarian situation, especially in smaller villages and towns near the front line, is horrific. People sometimes are melting snow to make tea. Do outro lado do conflito está o território tomado pela Ucrânia. Em agosto de 2024, o país lançou um ataque surpresa na região ocidental de Kursk, na Rússia. Dezenas de milhares de russos foram evacuados da área. O presidente Zelensky confirmou na época que a sua incursão visava criar uma zona tampão para evitar ataques da Rússia pela fronteira. We have no indication that Russia is willing to make any compromise, and now with President Trump actually siding with Russia on this, Russia has no incentive at all to make any concessions. For those Ukrainians who remain on those territories, I think the best case scenario would be if there would be an agreement that those people who would like to leave have the right to do so. Paulo, parafraseando o trecho da reportagem, até aqui não se vê qualquer incentivo e nem disposição da Rússia de abandonar qualquer dos seus postulados maximalistas, supondo que eles queiram acabar com a guerra. William, realmente não há nenhuma indicação de que o presidente Putin esteja disposto a devolver os territórios ilegalmente anexados, né? Nós temos que lembrar que a anexação territorial é completamente ilegal do ponto de vista do direito internacional, desde do fim da Segunda Guerra Mundial, desde a Carta da ONU. E é um precedente perigosíssimo que a Rússia consiga executar de fato essa anexação. É muito ruim, é um péssimo exemplo para os outros países, né? Deve preocupar toda a comunidade internacional e inclusive o Brasil, né, que é um país que tem enormes áreas territoriais com inúmeras riquezas minerais que agora estão sendo colocadas aí na negociação da Ucrânia, uma enorme biodiversidade, reservas de água que são muito importantes. E nós temos uma situação parecida na nossa vizinha Venezuela, né, que já anexou no papel a região da Guiana Essequibo. É muito ruim a gente ver, inclusive, o secretário, na minha opinião, o secretário de Segurança dos Estados Unidos,
dizendo que essa situação de fato vai continuar, porque seria irrealista imaginar que a Rússia iria concordar em sair dos territórios que ela tem a posse atualmente. É uma situação muito grave na comunidade internacional, no sistema internacional, e nós devemos prestar bastante atenção a isso. Rubens, é tanta coisa que aconteceu nesse sentido, em termos de modificação de posições tradicionais, nas últimas 2 semanas, que cabe a pergunta que parece inocente agora. Afinal, o que o Trump conseguiu até aqui? Na prática, até aqui não conseguiu nada, né? Porque não houve início da negociação, houve conversas bilaterais dele com o Trump, do Trump com o Putin, e houve conversas indiretas de funcionários americanos, altos funcionários americanos, com Zelensky. A única coisa que ele conseguiu, se é verdade que na sexta-feira o Zelensky vai a Washington, foi um acordo para a exploração mineral na Ucrânia. Agora, você viu que o Putin já se adiantou e ofereceu o território ocupado para que os Estados Unidos explorem riquezas minerais nessa área que a Rússia está ocupando. Então, até aqui, a única coisa que o Trump conseguiu foi esse acordo com a Ucrânia, né? E a ida do Zelensky a Washington, que também está sendo questionado, o Zelensky parece que voltando atrás. Enfim, até aqui, esse que foi o resultado dessas conversas todas. Os Estados Unidos colocaram um texto de 3 páginas na cara do Zelensky, levado lá pelo secretário do Tesouro. Sim. Absolutamente inaceitável, aquilo era praticamente uma rendição. Aparentemente, Lorival, o Rubens acentua esse aspecto, que há uma série de dúvidas no ar, até mesmo se o Zelensky, embora o Trump tivesse anunciado ele sexta-feira em Washington, se ele realmente estará lá. Mas voltando à questão desse acordo, aparentemente houve um recuo forte dos Estados Unidos em relação aos itens desse acordo. O que isso demonstra? Exatamente. O acordo inicial, esse que o Bessent, né, colocou na frente do Zelensky lá em Munique, exigindo que ele assinasse imediatamente, representava a colonização da Ucrânia, né? 50% de todas as riquezas atuais e futuras iriam para os Estados Unidos. É uma relação colonial. E o Zelensky não aceitou e, de fato, o novo acordo, ele cria um fundo, né? Não fica claro qual seria a contrapartida americana, se os Estados Unidos investiriam metade, mas esse fundo é dividido metade a metade. Ucrânia, Estados Unidos, em relação às receitas, como seriam os investimentos, não está claro, e não fala em 500 bilhões de dólares, aquele valor que o Trump tinha colocado, né? O que isso representa? Pode ser que o Trump tenha feito aquela tática maximalista, né, de colocar algo inaceitável, grande demais, para chegar ao que ele queria, que seria o segundo documento. Ou esse que está na mesa agora. Ou esse que está na mesa agora, que foi visto pelos jornais e tal, foi mostrado publicamente pelo governo ucraniano, até para se proteger, né, para falar, olha, é isso aqui que a gente está aceitando. Esse acordo falta algo que para o governo ucraniano é fundamental, que é a proteção da Ucrânia militar. E o Trump diz, só que hoje é tudo assim, você tem que ficar observando o tempo todo, porque vai mudando, né? Assim. Então o Trump hoje diz, não, a Europa vai proteger a Ucrânia. A gente aí perguntaram, você aceita o envio de tropas europeias, né, para a Ucrânia? Sim, isso aí é uma responsabilidade da Europa, porque a Ucrânia é um país Putin não. Europeu, exato, mas o Putin não. Então, ainda tem mais uma questão. No mínimo 20% desse material, desses recursos minerais, estão em território atualmente ocupado pela Rússia. Então, assim, e o que o Trump diz? Não,
eu quero fazer acordo com os dois. Vai ser muito bom, olha, a gente vai ganhar muito dinheiro, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, se o Putin aceitar. Ele fala bem respeitosamente. Se o Putin quiser, se o governo ucraniano quiser, a gente pode investir, vai ser uma beleza, vai ser muito bom para todo mundo. Paulo, um ponto que o Lourival estava mencionando, já havia passado também na intervenção do Rubens, é a questão das garantias de segurança para a Ucrânia. Elas vêm sendo debatidas desde que o Trump, pela primeira vez, ao assumir, disse que ia acabar com a guerra. Tá, vai acabar, mas quem que vai garantir que a Ucrânia continue existindo? Há uma menção muito nebulosa nesse texto aí, do qual estamos falando, de garantias de segurança para a Ucrânia. Você entendeu exatamente como seriam? Não, William, acho que ninguém entendeu exatamente como seria, né? O mínimo que tem que acontecer é a presença de tropas para garantirem uma eventual linha de cessar-fogo, né? Essa é a mínima garantia que a Ucrânia poderia ter. O presidente Trump disse que tropas da Europa poderiam exercer esse papel, né? Desde que não estivessem abrigadas pelo artigo 5º do Tratado da OTAN, o que é uma contradição em termos, porque no artigo 6º já diz que qualquer tropa inglesa, francesa, de qualquer país da OTAN que seja atacada, significa que a OTAN está sendo atacada, quer dizer que para tirar a proteção do artigo 5º, teria que desconsiderar o que está escrito no artigo 6º, ou seja, teria que desconsiderar a Carta da OTAN. Mas essa presença de tropas da França, do Reino Unido, na Ucrânia, seria uma presença da OTAN dentro do território ucraniano, que foi uma das causas alegadas pelo presidente Putin, lá no início da guerra, para fazer o ataque. O que ele reclamava? De uma aproximação da OTAN do seu território, de uma expansão da OTAN em direção à Rússia. Ora, se no final da guerra significar que tem tropas da OTAN, porque Reino Unido e França são tropas da OTAN, dentro da Ucrânia, significa que a situação, depois do cessar-fogo, desse ponto de vista de segurança para o presidente Putin, está pior do que antes do início da guerra. Ou seja, é tudo muito confuso, tudo muito contraditório, né? Nós não sabemos exatamente para que caminho essa negociação toda está tomando. É o que o embaixador falou, né? Até agora não tem nada de concreto. Algo talvez, eu queria fazer a pergunta mesmo do advogado diabo a você, Rubens. Nada de concreto ali assinado, mas podemos ainda assumir que a OTAN existe, tal como a conhecemos nesses últimos 70 anos, 49, que ela é quase 70 anos, né? Mais, 70 e pouco. William, nós estamos discutindo os detalhes aqui diretamente da negociação da Rússia com a Ucrânia, os Estados Unidos. Se a gente ampliar um pouco a fotografia, nós vamos ver que o que está acontecendo hoje na Ucrânia, ela afeta conceitos fundamentais dos últimos 70 anos. Não só a reversão da política americana em relação à Rússia atual, como, sobretudo, o fim do conceito do Ocidente. Você já imaginou isso? É uma revolução completa, porque a exclusão da Europa, feita pelo Trump na negociação para o fim da guerra com a Rússia e a Ucrânia, modifica totalmente o conceito de Ocidente. Você acabou o conceito de... Vai acabar, se essa política for mantida, vai acabar o conceito de Ocidente. Você vai ter outra coisa, você vai ter a Rússia recuperada, não é? Pelos Estados Unidos, possivelmente sem as sanções, você vai ter a China e vai ter os Estados Unidos, você vai ter uma outra configuração. Por isso que essa questão da negociação, voltando para o detalhe da negociação entre a Rússia e a Ucrânia, é importante. Eu acho que a Ucrânia vai continuar. Eu acho que vão chegar a um acordo na questão da segurança através de tropas da ONU, não sei, alguma forma que exclua a União Europeia, porque o Putin não aceita, mas essa questão territorial, eu acho que dificilmente a Rússia vai ceder nisso. Talvez, tirando as duas primeiras, Donbass e Lugansk, tirando isso, essas outras que foram incorporadas, e tirando a Ucrânia também, talvez algum tipo de autonomia, mas o problema é que o Putin já incluiu isso na Constituição russa. Eles teriam que voltar atrás
Por isso que hoje, do ponto de vista formal russo, é muito difícil o Putin voltar atrás. Realmente o desenlace dessa crise na Ucrânia vai ter repercussões muito além do que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Vou repetir minha frase padrão final desse programa, esse maldito grade de televisão. Sobrou 1 minuto para você responder a seguinte questão: acabou o Ocidente? Acabou o Ocidente. Em 1 minuto, Lorival. Acabou o Ocidente, e a razão fundamental disso é que o Donald Trump está se juntando às grandes autocracias, que são a China e a Rússia. Lembremos, Donald Trump não aceitou a própria derrota em 2020, tentou fazer um golpe, não teve apoio suficiente, convocou seus seguidores a invadir o Capitólio e tentar evitar a diplomação a certificação da vitória de Joe Biden. Ele é um admirador de Xi Jinping e Putin. Os Estados Unidos estão se juntando a essas ditaduras.